Nós queremos agradecer cada irmão, cada irmã que vai entrando, vai se conectando, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos dar esse tempinho para que você possa compartilhar essa live aí no seu Facebook, em nome de Jesus Cristo, para que o reino do Senhor ele possa se expandir, para que o Evangelho ele possa entrar no lar, de repente, dos seus amigos, no seu Facebook. Amém, queridos? Então fique à vontade, vamos compartilhando aí, em nome de Jesus Cristo. Já de antemão a gente quer agradecer a presença do amado Espírito Santo, né? Que está conduzindo aqui. A gente tem um privilégio, daqui a pouquinho eu vou apresentar os irmãos, a grande maioria já conhece, né? É uma honra a gente poder dividir, compartilhar essa live. Eu quero escutar, eu quero aprender com esse pessoal que são filhos nossos na fé, né? Então louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo possa, esse mesmo Espírito de céu que a gente está sentindo aqui, possa alcançar a tua casa, abençoar a sua família, em nome de Jesus Cristo, seu casamento, seus filhos, seus pais, seus parentes, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso para nós cristãos, que é um tempo onde Jesus ele vem pagar o preço por nós, onde os católicos, né, comemoram, os cristãos comemoram também a sexta-feira da paixão, a Páscoa no domingo, o sábado de aleluia. Então o Cordeiro venceu, a morte morreu naquela cruz, Jesus ressuscitou, a cruz está vazia, no terceiro dia ele ressuscita, no terceiro dia Jesus ressuscita. O nosso Salvador, o nosso Senhor, ele vive no meu coração, no seu coração. O nosso bate-papo aqui hoje é justamente para falar de Cristo. É uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem para levar mesmo a nossa adoração a Cristo, a Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. E assim que o Marcelo dá o sinal para nós lá, a gente já começa. Tem uma galera aí, Marcelo? Tá tudo bem aí? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então a gente vai começar, porque a gente já está no horário, um pouquinho avançado, 8h05, e a gente quer honrar o horário com o Espírito Santo. A gente marcou para as 20 horas e ele já está aqui queimando nosso coração. Amém? Eu queria apresentar o irmão Juliano. O Juliano, esse cara ele é fantástico. Esse cara ele está no louvor da igreja. Ele é da Nube, ajuda no Ministério Infantil da igreja. Esses caras têm célula na casa deles. É um cara apaixonado por Jesus. Meu companheiro nas madrugadas aí de oração. O coração queima por Jesus, os olhos enchem d'água, né? Sim, Ju? Né? Nós somos apaixonados por Jesus, não é verdade? Então, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Obrigado, Danube, você ter cedido ele um pouquinho para nós aqui, viu? Em nome de Jesus Cristo, seja alcançado aí, em nome de Jesus Cristo. E aqui a gente também está com a Ingrid. A Ingrid, ela também está na nossa igreja, ela também lidera na nossa igreja, ela e a família dela também está tudo envolvido na igreja. Esse pessoal ajuda no louvor, ela lidera a diaconia, ajuda o pessoal nas células, faz tanta coisa na igreja, que é a nossa multiuso na igreja. Está ali, está ela com as meninas, os irmãos, está tudo servindo lá. Então, aqui a gente pode dizer que nós, a nossa casa, nós servimos ao Senhor. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Marcelo, eu queria muito que você viesse aqui um pouquinho, mesmo de short, fazer você pagar esse micão. Vem cá, senta aqui comigo um pouquinho. Ele não está combinado isso, tá, gente? Esse aqui é o Marcelo, esposo da Ju, da Ebenezer de Pirigui, da Ideia de Pirigui. Esse cara é responsável pela nossa multimídia na igreja. Ele que põe essas artes, ele que faz essas lives aí. Então eu queria honrar você também, servo bom e fiel. Nós temos gastado ele, Ju, nesses dias. Ju, esse menino tá... Ele perdeu a boa comigo, porque onde eu estou ele está comigo. Vamos lá, estou passando para te buscar. E pega ele, vai me volta comigo e tal. Está aí queimando, está até quente aqui o coquinho dele. Tanta coisa que ele está fazendo para nós atrás da tela aí. Deus te abençoe também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tamo junto? Obrigadão, gente, em nome de Jesus Cristo. Queridos, o tema dessa noite, né, em tempos de Páscoa, é Jesus. É Jesus, só Ele salva. Não é assim? E nós queremos pensar
mais de um ponto muito interessante. Porque o ministério de Jesus, para mim e para você, ele é um ministério de reconciliação. Todos nós somos pecadores, éramos pecadores, e somos pecadores, porque a palavra diz que aquele que acha que não tem pecado, ele já é pecador. Né? Então nós queremos pensar sobre o ministério de reconciliação em Jesus que eu e você temos. Só Ele pode nos reconciliar com Deus. E a gente quer pensar justamente em cima desse pensamento. O ministério da reconciliação de Jesus é anunciar a mensagem de Deus. A mensagem que Deus, que está em Cristo, fez para fornecer para mim e para você a expiação dos nossos pecados. Então, queridos, imagina assim. Você já assinou alguma promissória em alguma loja? Imagina que você comprou alguma coisa muito cara, uma promissória com muitos dígitos. E você agora você perdeu o emprego. Você não tem mais condição de pagar aquilo. E aí o que acontece disso, queridos? Acontece que o Jesus, ele vem e paga a minha dívida. Eu já não tinha mais condição de pagar essa dívida. E Jesus, ele vem e paga a minha dívida. Agora você imagina uma coisa muito maior. Uma coisa amplificada. Uma coisa amplificada. É a minha vida sem Jesus. Condenado a morrer sem Jesus. Pelos meus pecados, o diabo, ele possuía a minha vida. A minha vida era uma vida completamente torta, sem Jesus. E aí então, num dado momento da minha vida, alguém, um anjo do Senhor, um irmão da igreja, ele me apresenta Jesus. O meu irmão, o Silvio, o irmão meu mais velho, que me apresenta Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele, e numa formatura de um curso que ele fez na antiga igreja que ele frequentava, ele me apresenta Jesus. E eu aceito Jesus. E eu me batizo. E eu sou então ali selado para Jesus, a viver uma vida com Jesus. Então, o Jesus ele passou a ser, então, tudo na minha vida. E aí então, após isso, não deixei de ser pecador. Porque ninguém consegue deixar de ser pecador. Só Jesus Cristo é santo. Ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado, ele morreu sem pecado. Mas nós estamos todos os dias precisando nos encontrar com Jesus. No ministério da reconciliação. E é por isso que nós queremos falar de Jesus nessa noite. Eu quero compartilhar, a gente vai pensar junto aqui, e nós vamos então, um completando o outro. Então aqui, queridos, não tem nenhum profissional, nós estamos aqui como adoradores, todo mundo nervoso, o coração está na garganta, estávamos aqui antes de entrar ao vivo, a gente falando aqui, meu Deus, até uma coisa assim. Então, vai nos perdoando aí alguma falha nossa, no jeito da gente falar, no jeito de ser feita a coisa, mas queridos, no nome santo de Jesus Cristo, que você possa ser alcançado nessa noite pela maravilhosa graça de Deus que vai ser ministrado nessa noite, em nome de Jesus. Então fique à vontade e participa com a gente. A pastora está ali na outra sala, está ali com as crianças, está segurando o Pedro, terrorzinho, terremoto, né? Porque senão a gente não tinha condição, não ia ter nem copo mais aqui em cima. E ela está aqui no outro cômodo, ela está ali orando, ela vai estar colocando os versículos aí que a gente vai estar ministrando. Amém, queridos? A gente está aí, se não tiver o trabalho de bastidor, a gente não consegue fazer nada. Então, louvado seja Deus pela vida da pastora, pela vida da Índia, do Juliano, do Marcelo, de todos da Igreja Ebenezer de Ibraúna, Igreja Ebenezer de Birigui, a nossa amada IBEB. Amém? Amém? Fique à vontade, queridos. Você que é de uma outra igreja, os irmãos católicos, os irmãos evangélicos de outra igreja, fique à vontade, fica com a gente aí. Vai ser bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vou passar a bola para vocês em um pouquinho. Falando aí, pastor, de reconciliação, olha o que tem lá em 2 Coríntios 5, do 18 ao 17, que diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra de reconciliação.
2, ele fala assim, que Deus reconciliou consigo mesmo por amor a Cristo. Não é assim? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que você quer somar, Ju? Então, pastor, pensando nesse plano maravilhoso da salvação de Cristo, né, como centro, tem 2 versículos aqui que eu quero ler. Glória né? a Deus. E antes de mais nada, eu gostaria de falar, né, e exaltar só Jesus que pode salvar. Aleluia. Né? Só Jesus que Aleluia. pode salvar. Aleluia. Né? Glória Eu a gostaria que o pessoal que está acompanhando a gente aí pudesse abrir aí, lá em João 14,6, né? Amém. Que esse daqui é o caminho, né? Esse é um versículo que ele exalta mesmo, né? Em João 14,6 diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Que Glória a maravilhoso, Deus. né? O Glória a próprio Deus. Cristo falando isso, né, Sim. pastor? Sim. E a Bíblia ela é muito clara e ela é enfática em apresentar a salvação Sim. por meio de Jesus, né? Sim. Não tem ninguém que tenha essa autoridade, Sim. né, de salvar os homens, a não ser o Cristo. A não ser. Né? É só Ele, é por Ele, para Ele. De né? Gênesis a Apocalipse, ela é cristocêntrica. Sim, Jesus, ele é a porta. sim. É ele, tudo é ele. Aponta tudo para Ele. Glória Né? a Deus. Esse livro de revelação que eu digo, né, eu costumo a brincar assim que se tem algo que eu mais gosto, que eu mais aprecio é isso. Sim. Se fosse eu costumo falar assim, se fosse um chocolate que é Sim. algo que a gente gosta, tá Sim. aqui, eu gosto. Amém. disso. Amém. De Glória a Deus. apaixonados, Glória a como o Deus. senhor falou. Nós temos saudade do céu. Sim, sim. Nossa apaixonados por Jesus. Né, Glória a pastor? Deus. Então, assim, o caminho não é a prática de boas obras, e tampouco ir para a igreja, Sim. né? Ou buscar religiões, né? Sim. O caminho é Jesus, né? Está muito bem claro isso, é forte, né? Glória a Deus. Ele declarou que a única forma de ir ao Pai Celestial é por meio dele mesmo. Não há outra opção, não há outra escolha, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Glória a Né? Deus. O resto é mera consequência, né? E a própria Bíblia, né, ela declara que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Sim. Isso é lindo. Sim. Foi a forma que o Pai escolheu para nos salvar. Né? Que misericórdia. E quando o apóstolo Paulo ele escreveu, né, ao jovem Timóteo, né, ele também foi muito enfático em declarar isso. Né? E nós podemos abrir aí a Bíblia lá em 1 Timóteo 2,5. Né? 1 Timóteo 2,5, gente, diz assim, ó: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É forte, né? Jesus. É o caminho, né? A vida, é verdade, né, pastor? Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você percebe Amém. que Jesus, Deus, ele é pródigo. Porque você imagina, Ju, você que tem a sua princesinha Esther, o Deus só tinha Jesus. E ele sabia que nós não teríamos condição alguma em nós mesmos, em obras, em placa de igreja, alguma outra coisa, de ser salvo. E ele abre mão de tudo, de Jesus. E ele vai e coloca Jesus naquela condição humana e nasce de Maria um menino, precisando do leite da mãe, precisando de alguém limpar sua fralda, e cresceu como um menino comum, um adolescente, um jovem, um adulto, e começa então o ministério dele, pensando em nós agora que em 2020, que estaríamos de repente sentados no conforto da nossa casa falando dele. Aleluia, né? Então, ele é o mesmo ontem, o hoje e eternamente, e Jesus ele já tem um plano para nós. Sim. Assim como um dia ele nos alcançou, Sim. ali naquele lar, pode ter alguém que está falando assim: o que esses caras estão falando? Que parada é essa? Eu já li esse texto e outras vezes não consegui ter esse entendimento. Queridos, o Espírito Santo, da mesma maneira que ele entra em Jesus no ato do batismo,
E Jesus ele é levado para ser tentado no deserto. E aí então ele tinha as respostas certas para o inimigo. O inimigo vai pela Bíblia testar Jesus, e Jesus pela Bíblia responde ao inimigo e ele vence. Engraçado que Jesus ele apareceu a mais de 500 pessoas depois de ele estar ressurreto. E ele falava assim: fiquem em Jerusalém, até vocês serem revestidos. Então se percebe que o Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, ele nos fala que a gente tem que ter um revestimento do Espírito Santo de Deus. Então se percebe, queridos, que não é meramente uma religião, onde então eu e você frequentamos uma placa de igreja e a gente briga pelo nome da igreja que a gente frequenta. Nada disso. Nada disso. O Jesus, lotado da presença do Espírito Santo, ele resolve habitar em pessoas como nós, pessoas comuns. E aí ele começa então a fazer uma obra de redenção, de reconciliação de nós com Deus. Então, queridos, no final da nossa vida, assim como Lázaro, lá na parábola do rico e do Lázaro, né, que Lázaro foi recebido por miríades de anjos, né? Então você percebe que Deus ele tem reservado para nós que estão em Cristo um final e uma eternidade gloriosa com Deus nos céus. Então nós precisamos ter saudade do céu, que é a nossa casa, que é a nossa morada. Eu estou onde aí, Ju? Não há, né, Ju? Isso. Então, não há mais ninguém além de Jesus Cristo que possa fazer algo pela condição espiritual do homem. É fundamental que isso fique bem claro, antes mesmo de demonstrarmos o porquê. Existem, Juliano, algumas religiões, algumas crenças que pregam que você é politeísta, que você não precisa de ter só um Deus, um monoteísmo, que é só Deus, um Deus trino, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é um Deus em 3 pessoas. Existem algumas crenças que ensinam que você pode ter vários deuses com letra minúscula, mas a Bíblia ela ensina exatamente o contrário. Só Jesus, como você leu, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, só Jesus salva. Então não é religião, não são então práticas religiosas. Agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo, porque senão Deus isso, Deus aquilo. Não, querido, a religião ela é fria. A religião é tipo, porque eu sou evangélico. Eu não vou falar de outras placas de igreja, eu vou falar da nossa, do nosso meio. Vou dar um tiro no nosso pé. Não adianta a gente ficar uma vida inteira, eu sou crente, eu sou evangélico, isso, eu sou membro, eu oro em línguas, eu dizimo, e tal, mas não tem amor pelo irmão do outro lado da rua que não tem um prato de comida. Então não dá para a gente olhar para Jesus e limitar Jesus a um espaço de 2 horas de um culto. Nós precisamos ter uma vida de culto, o Jesus precisa ser tudo em nós. Então quando ele fala que quando nós formos tão cheios da presença do Espírito Santo, que nós seremos reconhecidos como cristãos, pequenos cristos. Então não importa a placa de igreja, importa que Jesus mora dentro do teu coração. Por isso que é legal, Ju e Ingrid, tem uma igreja que não corta cabelo, tem uma igreja que põe terno, tem outra igreja que faz tatuagem, tem uma que não faz, tem uma que tem santo, outra não tem santo. O importante para ir onde ele quiser, isso. O Deus ele deu livre-arbítrio. Nessa semana, eu estava conversando com o irmão, não vou citar o nome, da igreja de Birigui, da nossa igreja aqui em Birigui, e ele está no começo da fé, ele tem 60 e poucos anos de idade, ele está no começo da fé, a vida inteira ele foi do catolicismo e tal, e agora ele está conseguindo ler a Bíblia, tem um entendimento, ele está perguntando coisas assim, e nós batemos um papo de 2 horas e 40. Uma ligação de 2 horas e 40. E ele perguntando. E ele falou assim, pastor, então explica para mim por que Deus está fazendo isso com a humanidade com relação ao coronavírus. Eu falei, repete a pergunta para mim. Não, por que Deus mandou esse coronavírus aí? É para fazer o povo ir na igreja, né, pastor? E tal. Eu falei, negativo. Deus não tem nada a ver com isso. Sabe por que não tem, queridos? Desde Adão e Eva, Deus deu o livre-arbítrio. Tem uma árvore aqui, não coma desse fruto, porque se você comer, você vai morrer. E tinha gente que pensava que, tem pessoas que pensam que a morte seria uma morte física, mas foi uma morte pior do que a física. Foi uma morte espiritual. Eles continuaram vivos, mas sem ter Deus. Eles continuaram vivos, mas Deus já não vinha na viração do dia conversar com eles. Então, irmãos, esse lance do coronavírus
Se a gente volta lá para o começo da nossa existência, lá em Adão e Eva, lá no comecinho da palavra, a gente vai perceber que Deus colocou a gente para cuidar do jardim. Deus colocou a gente para a gente ver de uma maneira que nós celebraríamos o Senhor, Deus, todos os dias. E nós nos perdemos lá em Adão e Eva. E o pecado ele entra na humanidade. E através do livre-arbítrio que eu e você temos, eu não quero ir na igreja. Tá bom. Eu não quero frequentar um culto. Tudo bem. Eu não quero experimentar. Cara, tudo bem, eu vou continuar pregando. Vou continuar te respeitando, porque o maior ensinamento de Jesus é a gente ser humilde, a gente respeitar o próximo. Não é assim? Então eu não vou discutir placa de igreja com você. Mas, através do livre-arbítrio, através de então nós podermos decidir o que a gente quer ou não, a humanidade ela caminhou muito longe de Deus. Muito longe de Deus, muito longe de Deus. Então esse lance de coronavírus é porque nós estamos vivendo de uma maneira maluca como humanidade. A gente começa a perceber, queridos, que a humanidade está vivendo de uma maneira sem Deus e ela já não quer mais. Esses dias até numa pregação aqui, eu falei, não sei se foi aqui, se foi na igreja, que eu falei, nossa, os shoppings, os bares e tudo mais, eles estão lotados no final de semana e a igreja está vazia, muitas vezes. Então a nossa prioridade, a nossa vida de culto nos leva a ter saudade do santo, do sagrado, a gente quer estar com o Espírito Santo de Deus. Então quando a gente começa a olhar para isso, a gente vê que o coronavírus, assim como tantas outras doenças que já passaram pela humanidade e que ainda vão vir depois do coronavírus, daqui a pouco o coronavírus cai no esquecimento. Daqui a pouquinho. A gente já nem fala mais do H1N1, a gente mais não fala tanto da dengue, a gente já não fala mais, a gente esquece. Não é assim? Daqui a pouco o coronavírus desaparece. E vem outra praga, e vem isso, vem aquilo, porque a Bíblia fala no finalzinho, assim, desse jeito, nós estamos no final, nós estamos nos segundos finais, no relógio de Deus, irmão. Então isso está servindo para dar uma oportunidade para mim e para você buscarmos mais a Deus, termos mais o desejo de estar no santo dos santos junto com Deus. É justamente para isso, mas Deus ele não está castigando a humanidade com o coronavírus. Isso não é de Deus. Deus não tinha prazer nenhum em fazer isso com a humanidade, em judiar das pessoas, porque um sopro de Deus, essa terra que é esse cabelo dos pés de Deus, ela nem existiria mais. Então ele não precisa colocar um vírus para judiar do povo e falar, eu mando, você tem que vir se rastejar a mim. Deus não quer isso de nós. Se nós quisermos viver uma vida sem Jesus, nós podemos. O problema vai ser morrer sem Jesus e passar a eternidade no inferno. Então eu creio que um tempo desse é um tempo importante, porque nos tempos de crise é que precisam se levantar mesmo os evangelistas, o pessoal da intercessão, o pessoal que está ajudando com alimento, quem não tem alimento, tal. Isso é fantástico, a obra da igreja é fantástico, mas o mais importante é que se a gente alegava que não estava tendo tempo para Deus, a gente não tinha tempo de ir no culto, não tinha tempo de ler Bíblia, não tinha tempo de nada, agora Deus deu tempo para nós. Então agora está no tempo da gente buscar esse Deus maravilhoso e sermos cristocêntricos e não brigarmos placa A ou placa B de igreja. E sabermos então que só há um Deus que pode mediar eu e você, só Ele pode então estar entre eu e Deus, entre você e Deus, só Jesus, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Amém. Então, queridos, a palavra religião, ela vem do latim religare e significa exatamente isso, religação. Os próprios apóstolos nunca se chamaram de mediadores, muito menos disseram que Maria, mãe de Jesus, seria uma mediadora, por exemplo. Nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos, eles se colocaram nessa condição. Eles não se colocaram nessa condição. Os próprios apóstolos nunca se chamaram, então, de mediadores. Queridos, quando a gente começa a olhar para isso, a gente vai vendo que ali em Atos, capítulo 4, versos 11 e 12, diz assim, olha o que Pedro afirma aqui. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio para ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, queridos,
existe uma corrente teológica, uma linha de pensamento que diz que Pedro, ele é a pedra, que Pedro, ele é o primeiro papa, que Pedro, ele é o responsável pelo nascimento da igreja. Mas, queridos, não tem nada a ver com Pedro. Ele mesmo está dizendo aqui que Jesus é a pedra angular. Então Jesus é o cara que pode nos salvar. Jesus, ele é o Deus. Jesus, ele é o Deus encarnado. E o Deus que resolve habitar no meu coração, no teu coração. Amém? Até aí, irmãos? Em nome de Jesus, vamos prosseguir. Paulo também declara lá aos Filipenses, quando ele ainda estava preso, que somente, ele foi preso, quer dizer, por pregar o Evangelho, né, como se pregar o Evangelho fosse algo que levasse de fato alguém a Sim. ser preso, como se fosse um motivo de Como se matar. fosse um assassino. Isso, como se ele fosse um assassino, e por pregar o Evangelho, Sim. Paulo então é preso. Sim. Né? Quando estava preso por pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo declarou aos Filipenses que somente poderia fazer algo para ajudá-los na fé enquanto estivesse vivo, trabalhando entre eles aqui na terra, e não depois de haver morrido, como alguns ensinam. Por exemplo, eu quando era pequenininha, eu fui ensinada que eu tinha que acender uma vela para iluminar o caminho das almas. Eu cresci tendo Assim. esse tipo de ensinamento. Sim. Né? E Paulo aqui, ele declara outra coisa completamente diferente. Só em vida. Só em vida ele pode fazer algo. Depois que ele morreu, acabou, ele não tem mais o que fazer. Né? A não ser aguardar o julgamento. Então, eu quero que os irmãos abram lá em Filipenses 1, a gente vai ler do 21 ao 25. Diz assim, ó: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, né? Ele fala que ele prefere estar com Cristo, mas por causa de vocês, eu creio que isso chega até nós, é por nossa causa que ele não queria então ainda morrer, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé, né? Nenhum dos chamados santos pode interceder por nós ou mediar a nossa reconciliação com Deus, né? Todos nós aprendemos aí, depois que você se conecta aí com Cristo, você aprende que Cristo, somente através dele você consegue se conectar com o céu, se conecta com Deus, né? Não tem outro mediador, não tem outro caminho, né? Como o Ju leu lá em João 14,6, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a Amém. vida. Então não tem outro caminho a não ser o caminho de Jesus. Todos eles reconhecem que eram pecadores e necessitavam da mesma salvação que anunciaram. Eu também quero ler com vocês lá em 1 Timóteo 1, do 12 ao 16, que diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o primeiro. Paulo afirma isso, que ele é o primeiro, né? Ele não se coloca ali santo porque ele tinha essa ligação com os céus. Mas no 16 diz: mas por isso alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna, né? Então, quando você faz algo, quando você não conhece Jesus, quando você não teve ali ainda aquele encontro, né, com Jesus, você faz um monte de coisa que você desconhece, né? Você faz ali, como Paulo diz ali, você faz inconscientemente. Sim.
aceitar Jesus, de viver ali o sobrenatural de Deus, né? Paulo era perseguidor, matava os cristãos, tanto de coisa que Paulo fez, e Paulo aí teve essa reconciliação, e Deus perdoou, e Deus fez o que fez, a obra maravilhosa que fez, que Deus E fez. você através de percebe que Paulo. mesmo Paulo, sendo Paulo, ele fala assim, ó, eu preciso de Eu Jesus. preciso. Eu sou pecador. Ele cansava de falar. Nas pregações, Juliana, ele sempre falava assim, ó. Vamos supor, ele está numa igreja lotada de gente, ele falava assim, ó, todos aí são pecadores, mas eu sou o principal pecador desse lugar. É verdade. Então ele era muito humilde, ele reconhecia, ó, eu sem Cristo eu não sou nada. Nada. Todos nós precisamos de Jesus como Salvador. Todos nós. Todos nós. E aí, ô pastor, aproveitando já Sim. aí, né, Sim. nesse nosso raciocínio, né, Sim. e nessa nossa convicção de fé, né, Sim. que é só Jesus Sim. mesmo, né, eu tenho um texto para ler aqui que está lá em Lucas, né, Sim. 46 do 46 ao Sim. 47, né, que é onde a própria mãe de Jesus, né, Sim. ela declara, né, Que ela precisava do sim, filho. vamos ler. Vamos olha, ler. olha que interessante. 46, Lucas 47. 46, 47, que diz assim, ó. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Você percebe que mesmo Maria, mãe de Jesus, ao qual a gente respeita, Sim, ela é a sim. mãe do nosso Salvador, Né? digna do nosso respeito, não da nossa adoração. A Bíblia diz que a gente pode adorar somente Jesus, mas a própria mãe de Jesus fala assim, eu preciso de Deus, eu preciso de salvação, eu preciso de Jesus. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. E interessante que na minha Bíblia, aqui no subtexto, ele diz assim, um cântico de Maria, ou seja, Sim. ela, né, Tava ela cantando, ela tava cantando, feliz. adorando, né, Feliz. declarando, né, Feliz. né, pastor? Que- Ela não tinha né? problema nenhum com relação a isso. Sim, é verdade. E ela não foi escolhida por acaso, né? Sim. Porque ela se destacava entre as Com outras, certeza. né? E assim, as escrituras são bem claras, né, Sim. pastor? Assim, a gente tem que enfatizar isso. Aqui, ó, aqui está a resposta para tudo. A palavra por si só ela se explica. Ela se explica, É. ela se revela, as revelações daqui, né? Elas são bem claras. Somente Jesus viveu sem pecado. Somente ele Sim. viveu sem. Sim. Igual o senhor estava comentando, né? Que ele nasceu, ele foi amamentado, Sim. ele se fez carne. Com Né? certeza. Ele se fez carne, ele A viveu. humanidade esperava um rei, um Sim. exército enorme que chegasse para destruir os caras que estavam no poder. Aí vem um bebê, indefeso, precisando de ser cuidado, Sim. de ser limpo, né, de amamentar, do José cuidar, sustentar, trabalhar ali, né, na produção de móveis. Nasceu numa estrebaria, né, pastor? Humilde. Humilde. Hoje a gente vê, eu vou dar um tiro no meu pé agora, mas a gente vê hoje muitos líderes que se fecham em condomínios fechados, em carros muito caros e tal, né? E a ovelha simples da igreja não tem nem esse papo que a gente está tendo na casa do pastor. Agora você imagina, o Jesus nasce de uma maneira simples, porém ele era rei. Ele não era pobre. Ele se fez humilde, mas ele tinha tesoureiro. Então ele, criador dos céus e da terra, junto com Deus, né? Jesus, ele esteve na criação, façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. Lá em Gênesis ele estava lá já com Deus e com o Espírito Santo, mas esse Jesus humilde, que nasce de Maria, que é criado num lar humilde, num lar simples. Eu li um livro, Juliana, que ele conta exatamente nos passos de Jesus, é o nome do livro. Eu não lembro se é Max Lucado, eu não lembro assim. Mas ele conta o momento que Jesus dá tchau para o pai e para a mãe, para iniciar o ministério lá com 29, 30 anos. E assim, o autor do livro, ele falando, né, ele imaginando Jesus, a hora que ele sai então ali da cidadezinha dele, ele vai ali para uma colina, ele dá a última olhada para a cidade, aquela cidade com ruas de terra, né? Uma chaminé ali de alguém cozinhando uma comida, uma criança de repente correndo na rua, ali, né? E ele dá uma última olhada na cidade, né? Ele segue o ministério, e
Jesus, cara, num raio de 230 quilômetros, ele andou a pé. A ação dele ali, num raio de 200 e poucos quilômetros, e ele andou a pé. Você imagina isso? Não tinha banheiro químico, não tinha ar-condicionado, não tinha um banho quente, não tinha uma... Como isso? Quer dizer, Jesus sendo gente como gente. Exato. Da hora, né? Exato. Isso que... É simplicidade. Sim. É Jesus sentado com a gente na É. mesa. Que bacana. Só ele salva. Só ele, só ele. O único ser humano gerado sem pecado em plena santidade. Exato. Foi Jesus. Exatamente. Eu queria ler outro texto, Opa. né? Em Lucas mesmo, Sim. 1,35, Sim. que diz assim, ó. Lucas 1,35, ele diz assim, ó. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Né? Você vê que, note que o anjo chamou ente santo, né? Sim. Ele disse que era o próprio Deus a ser gerado. Né? Exato. E justamente isso faz de Jesus o único qualificado Sim. para nos salvar. Né? Sim. Ele nasceu sem pecado, né? Não apenas nasceu, mas viveu sem pecado. Nossa, isso daqui é demais. Ele viveu sem pecado, né? Todos os dias de sua vida. Todos os dias. Todos os dias. Você imagina, nós, Todos os dias. a gente dirige um sinal, um carro te fecha, você, né, assim, acabou o seu gás, né, assim, imagina eu que sou sanguíneo, colérico, às vezes falo, né, assim, mas você imagina, cara, se a gente não tivesse Jesus, para todos os dias a gente voltava e falava assim, Pai, me perdoe, me perdoe. Agora você imagina o Jesus, ele sendo Deus, ele nasceu sem ser gerado em pecado, não teve relação sexual, Não teve. ele nasce sem pecado, ele vive sem pecado, e morre sem pecado. Ele está falando assim, filho, fica firme, eu venci o mundo, você também vai vencer. Naquele dia você vai ressuscitar comigo. E eu tenho preparado para você morada lá no céu. Cara do céu, isso é demais, fantástico. Igual, Mas falar, gente, vai dar igual louco, você falou, cara. a nossa velha criatura, Meu ela dentro de Deus, nós, ela borbulha meu todos os Deus, dias, meu né? Deus, Todos os dias. Meu todos os Deus, dias. todos os E aí a gente pega, né? E naquilo que a gente é fraco é que a gente vai ser tentado. Sim, Se a sua fraqueza era beber esse líquido todos os dias, você vai ter o cão te oferecendo de graça. de graça. Ou é o cigarro, ou é bebida forte, ou é uma droga, prostituição, qualquer for, o que for. Todos os Naquilo dias. que você era fraco é que você vai ser tentado. É verdade. E a misericórdia dele nos alcançou, né? Nos Ele alcança. Isso nos que é alcança todos dias, os né? dias, Glória né? a Deus. Todos os Eu dias. costumo dizer assim Todos que às vezes eu estou dirigindo, eu falo, meu Deus, pai, se não fosse pela tua graça, né? Eu tô pensando, vendo umas flechas, uns dardos inflamados do maligno, assim, aqueles pensamentos, eu falo, mas por que eu tô pensando isso? Sim. Aí Mas, na hora, né? Ó, é Meu o cheiro Deus. de um perfume, é uma música antiga. Ô, imagina, eu tô com 48, faz 20 e tantos anos que eu sou cristão. Mas eu lembro de algumas músicas, 1980, aqueles flashbacks. Tem uma emissora, que eu não vou fazer propaganda da emissora, mas que me liga, ô desgramada, ela põe só aquelas músicas, rapaz. Eu falo assim, o pezinho já começa assim, eita, você não se converteu não, rapaz? Né? Assim, você corre e muda do lado, porque senão daqui a pouco você tá ali, mano. E é ele mostrando pra gente que nós somos gente, Exato. nós somos pecadores. Exato. Mas pela misericórdia ele nos Exato. alcançou. E aí nós Exato. temos esse. Então esse hoje a gente privilégio. precisa fugir. Sim. Uma música antiga que você escuta, para de escutar aquele trem que vai voltar a beber. Larga a mão desse trem, Isso, isso, pelo amor de Deus. Aí você começa, esse tempo eu empinava a moto, esse tempo eu ia lá assim, tô errado, você tá comigo em casa. Então, queridos, a gente que fez muita bagunça lá atrás, a gente precisa de uma, fugir da parede do mar, mas a gente precisa do mal do mar, né? Mas a gente precisa de uma dose extravagante de Jesus todos os dias. Onde a nossa vergonha, né, ficou judiando da gente, hoje vem superabunda a graça de Deus. É verdade. Não, eu estava frito. Imagina, rapaz, não tinha chance para mim. Não tinha chance para mim.
Ô, pastor, Não tinha chance de veja que tem mais 2 versículos Opa. para nós lermos aqui. Sim. Né? Está em Hebreus 4,15, né? Que diz assim, ó, Hebreus 4,15 diz assim, ó, porque não temos sumo sacerdote que possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, Todas as coisas. a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não pecou. Ele Ele não cedeu. Ele foi tentado. O inimigo ele pode te oferecer, Sim. mas se você aceitar é diferente. Tudo que a Sim. gente passa, ele também passou. Exatamente. Né? Sim. Só que ele não pecou. Só que ele Não não pecou. pecou. Não pecou. É isso aí. E lá em 2 Coríntios 5,21 diz assim, ó, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Oh, meu Deus. Então, Então nós somos justificados. Então nós não somos justos. Nós não somos justos. Porque a gente é egoísta. Ah, o melhor sapato é pro meu filho, a melhor roupa é pro meu filho e tal. Não, pro outro ali que eu vou dar, eu dou uma coisa mais ou menos. Tipo assim. Nós não somos justos, mas nós somos justificados. Então, quando nós somos justificados, nós somos santificados em Jesus. E nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus todos os dias. E aí então a gente vai se tornando uma pessoa melhor, mais parecida com Cristo. Sim, sim. Louvado Todos os seja. dias. Louvado Todos seja. os dias. Todos os dias. Todos Louvado os dias. É como o AA, né? Os alcoólicos, mais um dia. Mais um dia. Por um dia, mais um dia, alguma coisa assim eles falam. E é isso. Nós estamos todos os dias precisando da graça de Jesus. Todos os dias. Todos os dias. Sendo transformados, né, pastor? Isso. Sendo transformados. E aquele que está em pé, aquele que pensa, não é nem que está, Aham. aquele que pensa estar em pé, olha para não cair. Então nós precisamos de ter revestimento espiritual e estar em uma vida de oração e tal, e buscar mesmo. Se aquele caminho te faz você passar no barco que você bebia antes, muda. Se tem uma galera que está te chamando, mano, larga a mão, faz novas amizades. Começa a mudar aí, porque senão você não vai ter resultado diferente. Amém? Em nome de Jesus. Qualquer pessoa que morre em pecado prova a condenação eterna. Somente Jesus poderia morrer e não ser condenado. Ô Ju, essa frase que você falou, ela é importante. Qualquer pessoa que morre em pecado prova condenação eterna. Ó, não adianta fazer oração com 7 dias, com 30 dias, sem dever, não adianta nada. Ir lá no cemitério sem dever, não adianta nada. Porque a pessoa em vida, ela precisa decidir por Jesus. Ela precisa tomar um posicionamento. Porque se ela morrer em pecado, ele está condenado à morte eterna sem Jesus. Então é no inferno. Então é por isso esse tempo, você que está vivo aí, nós que estamos vivos aqui, nós precisamos de Jesus. Porque se nós morrermos, acabou essa live aqui e deu um piripaque, você caiu duro no outro cômodo, se tiver sem Jesus, não tem o que a gente possa fazer por você e nem você por nós. Nós precisamos em vida querer esse Jesus como nosso Senhor e Salvador. É verdade. Me perdoa de eu ter... Não, é muito bacana isso aí, né? É somente Jesus poderia morrer e não ser condenado. Ele não tinha pecado algum. Por isso Jesus, tanto nascido em santidade quanto conservado, assim por toda a vida, ele fez-se candidato único a Salvador. Isso daqui é forte. Candidato único a Salvador. Né? Com autoridade para morrer no lugar de cada um de nós, que já nascemos sob a condenação do pecado. Às vezes a gente fala assim, mas a criança acabou de nascer, como é essa parada? Como é isso? Por que já nasceu com pecado? É porque o pecado de Adão e Eva. Sim. O pecado original. Então, como você pega um filho que nem tem um menino de 4 anos, quanto tem a Esther? 6 anos. Uma bebezinha, toda linda, né? Vamos falar, como essa menina tem pecado, mas ela não fez nada. Ela realmente não fez nada. Mas a humanidade, ela nasce em pecado devido a Adão e Eva. O pecado original, né? É. O pecado original. Nós Foi precisamos. necessário aí o plano perfeito de Plano de Deus, salvação. né, o plano de salvação, Para nos reconciliar. É verdade. né, porque senão por Você nós percebe que mesmos vai, não volta tinha. e volta em Jesus? Volta em Jesus, não tem outro jeito. A gente sempre vai voltar à origem. Exatamente. É isso aí. Nós vamos isso. sempre retornar à origem. É isso. A nossa origem. É isso. Né? É isso. É, Então nós precisamos ter uma vida cristocêntrica e não egocêntrica. sim. Ela precisa ter tudo em volta de Jesus. Amém? Que legal. Cara, se eu falar para você que agora é 10 para as 9, a gente está indo para a conclusão. Aleluia. Que bom. Assim, que É um- dó, mano. É gostoso, Eu né? Dó, galera. Pô, queria ficar 5 horas falando aqui, gente, falar a verdade. Que delícia, Agora, é verdade. olha que interessante.
uma coisa muito importante. Lá em Romanos, capítulo 6, 23, fala assim, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, como Jesus nunca pecou, a morte não possuía autoridade sobre ele. Assim sendo, ele podia dar e retornar sua vida sem ser retido pela morte. Então o segredo está aí. Jesus, ele teve uma vida sem pecado. Por isso a morte não teve poder de deter. Ele ressuscitou no terceiro dia. Não é assim, José? Ô pastor, e lá em João 10, né? 17 e 18, diz assim, ó. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Né? É isso. Ninguém me atira de mim, Sim. mas eu de mim mesmo a dou. Espontaneamente. Sim, eu tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Ó, na sua fala tem o poder, aqui na minha fala tem autoridade. Autoridade. Rapaz, vai. Coisa, né? Rapaz, não tem onde correr. Não tem onde correr. Você pode perceber que o ateu, ele zomba de Deus. Ah, não acredita em Deus, tal. Porque ele sabe que Deus é longânimo. Deus não vai pegar, então você não acredita em mim, então agora eu vou. Não é assim? Não é um Deus mau, né? Mas você pode perceber que o ateu ele não brinca com o diabo. Não. Porque ele sabe que se ele brincar com o diabo, ele está frito, que o diabo vem catar ele. Não é assim? Então você percebe que Jesus, ele tem a autoridade, o poder de tirar a vida, de dar a vida e tal. Não tem outro. Não tem outro na face da terra. É por isso que a Bíblia ela fala que naquele dia, todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra vão se dobrar. Sim. O cara acreditando ou não, ele não vai conseguir ficar de pé em frente a Jesus. Você consegue imaginar isso? O cara que vai para o céu ou para o inferno, independente se é capeta, se é anjo de Deus, independente, ele não consegue ficar de pé diante de Jesus. Não existe um outro Deus, não existe uma entidade satânica, não existe uma entidade do céu, anjos, serafins, querubins, não existe. Todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra vão se dobrar naquele grande dia. E esse dia está chegando, gente. Está chegando. Nós estamos nos segundos finais no relógio de Deus. Vamos caminhar para o final. Quando a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, é porque, na verdade, ele não podia estar em mais ninguém. Deus não podia estar em mais ninguém se não fosse no próprio Filho Jesus. Jesus sendo Deus. Ó, não havia, nem jamais houve ou haverá qualquer pessoa qualificada para morrer pelos nossos pecados, pelos pecadores. Jesus é o próprio Deus encarnado, qual veio pagar uma altíssima conta de pecado, justamente por não haver ninguém mais que pudesse fazer. O único de quem a Bíblia dá testemunho de ter vindo ao mundo para realizar tão preciosa obra é, de fato, Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Então, lá em 1 Timóteo 15 diz assim, ó, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Isso daqui é Paulo falando aos Timóteos, né? Aleluia. Ao Timóteo, né? seu filho amado. Não é assim? É. Ele chamava Timóteo, o discípulo dele, de filho. Isso é fantástico, né? Então, em seu clássico texto sobre reconciliação, Paulo declara lá em 2 Coríntios 5,18, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, é somente por meio de Cristo que se dá a reconciliação do homem com Deus. Amém? Até aqui? Amém. Ó, gente, o nosso texto acabou, né? Acabou, falamos tudo que a gente precisava falar, mas é impossível a gente falar de Jesus? É impossível a gente falar de salvação? É impossível eu e você falarmos alguma coisa sem a gente testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida? Eu queria, Ju e Ingrid, né, o privilégio, Marcelinho está aqui também, fazendo aqui a parte de filmar esse bate-papo, mas eu queria muito, Ju e Ingrid,
depois também eu vou falar alguma coisa, assim, eu sei que o nosso tempo já deu, falta 5 para as 9, mas eu queria muito gastar esse tempo, eu não sei se tem muita gente aí ou se não tem, vendo essa live, mas eu queria, em nome de Jesus Cristo, dar a oportunidade de você falar do que Deus fez na tua vida, pelo menos um tiquinho, sem você se expor aí, assim, né? Você fala assim, pastor, Jesus da minha vida, isso. Depois você fala também, né, pra gente poder exaltar o nome de Deus. Pra mim é sensacional, assim, é tão gostoso falar de Jesus, né? É tão gostoso a gente... Hoje eu tenho, assim, muita clareza, esse propósito de levar o Evangelho, né? Com simplicidade, pastor, né? Com muita humildade, porque nós sabemos que nós somos pecadores, né? E eu sei que Ele me alcançou, eu tenho... por graça, Conta pra galera um pouquinho do tempo, pra você que é esposa, que tem seu filho que não é cristão, do tempo que a Danúbia, junto com a mãe dela, mais os familiares, oraram por você. Meu Deus. Quanto tempo deu, Ju, mais ou menos? Mais de uma década? Foi muito tempo. Eu não sei quanto tempo. Uma vez a Danúbia falou. A minha sogra é uma bênção. Eu falo assim, ela profetiza na minha vida. Hoje ela profetizou na minha vida. Glória a Deus. Ligou pra ela profetizou. Eu falei assim, 8 horas nós estamos levantando um papo lá com o pastor. Como ela chama? Dona Clotilde. Dona Clotilde, que Deus abençoe a senhora, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Ela profetizou na minha vida. Eu falo assim, né? O pastor sempre vai ter, eu creio nisso, sempre vai ter pessoas que vão estar na brecha para a semente se plantar no nosso coração. Eu falo assim que se não fosse a minha sogra ou meu irmão que se converteu primeiro que eu, pessoas que, sabe, sempre se colocaram na brecha. Né? Eu me sinto privilegiado de hoje estar aqui falando Glória de Jesus. A Deus. Né? Assim, para mim é só regozijo mesmo. Glória a Deus. Eu queria só ler um texto. Com certeza, por favor. Desculpa, por favor. Mas falando o que o senhor já estava falando, né, de Jesus, né? Que está lá em Filipenses 2, quando o senhor falou do joelho, todo joelho se dobrará. Eu vou ler aqui um trecho. Filipenses 2, do 8 em diante, diz assim, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Olha isso. Olha isso. Glória a Deus. Queridos, vocês percebem então que a intenção da gente bater esse papo é para exaltar o nome de Jesus. É verdade. Queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse mesmo Espírito, amém, é verdade, o Espírito que salva, ele possa estar te alcançando nessa noite. Que você e a sua casa possam ser alcançados nessa noite pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, nós não somos nada, não somos ninguém além de nada. Servos inúteis, a Bíblia nos fala servos inúteis. Nós somos vasos de barro. Pior do que esse negócio de vidro aqui. De barro. Não tem valor. Mas a gente carrega um precioso conteúdo que é a presença do Espírito Santo. É verdade. Glória a Deus. Então é aquela irmãzinha que orou por tanto tempo, ensinou a filha dela a orar e tal. Hoje está aqui o irmão Ju. Aleluia. Toca na igreja, prega de célula, vira um treino, tem que fazer, tem que segurar ele. Ele é bom, o bichão é dos meus. Ele eu curto. Nós temos um xereguedé aí, né, mano? Nós somos batistas renovados. Somos penteca. Bíblia, mas somos pentecostais em Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Fala aí, cabelo encaracolado. Eu falo que Jesus na minha vida. Conta um pouquinho de você, o Felipe, sua família, a importância do Nildo que falou da Bíblia. Meu painho. Nildo, meu painho, Vanessa, minha mãinha. Mas olha a importância de alguém que orou, como foi no caso do Juliano, e a importância de alguém que pregou, que falou, que fez evangelismo, que não desistiu. O irmão Nildo, eles moravam vizinho ali, lá em Braúna, e chegava um dia de célula, dia de culto, ele entrava lá, tô entrando, ia lá dentro da caixa dela. Você vai no culto hoje. E, né, você não conhece Jesus, você fala que não vai, inventa que dor de cabeça. Eu inventava,
Aí o Espírito falava- Santo vai, hoje ele só lidera o nosso louvor. Ele É o falava, bichinho que chora na hora que canta. pastor falava assim, vocês ficam lendo esse livro, aí vocês não sabem o homem que escreveu esse livro. Ele falava. E olha aí, líder de louvor, tem sal dos adolescentes junto com a Cuida de minha cunhada adolescente, vai Keila, ficar queima. né? Nossa, E eu falo assim que Deus, ele escreve assim, ele tem um plano escrito para todos nós, que basta a gente estar Toda a no sua nosso casa hoje é coração. batizada. Glória a Deus, Aleluia. eu, meus filhos, tudo Aleluia. certo, tudo tá ali, Glória a sabe? O pastor sabe que eles Sim. às vezes falam, mãe, eu queria ajudar não sei o que na igreja. Eu falo assim, menino, mas você não... Eles vão lá falar com o pastor, porque... Aí eu fico constrangida de chegar ao pastor, então, o Júlio César quer fazer isso, a Juliana quer fazer aquilo. Fico assim, não, rapaz, eu não tenho idade pra isso. Eu penso bem assim, com muita responsabilidade pra eles. Depois ele chega lá no pastor e pede pro pastor pra batizar, faz a mesma coisa. Eles falaram Rapaz. comigo, mãe, eu quero batizar, eu não tenho credibilidade. O Julinho, ele pega, ele tá lendo a Bíblia inteira e ele tá anotando as palavras que ele não entende. E ele vai me cercando. Ele mexe, você vê ele com a Bíblia na mão, ele tá de cantinho ali. O que significa isso aqui, pastor? Ele pergunta Olha, tudo. Mano, ele não quer nem saber se tá com a cabeça cheia, se Tá tá... nem aí. Você tá nem aí. querendo ir embora. É. A pureza de Ô, você pastor, ser legal, isso é muito bom. Isso é Entendeu, mano? maravilhoso. Então, eu percebo, Ju, Ingrid, que Deus, ele nos amou primeiro, quando a gente nunca mereceu mesmo, nunca merecia, nem hoje não merece, mas às vezes eu fico impactado e falo assim, como que Deus pôde amar uma pessoa como eu? Improvável, né? Improvável. Nós somos improváveis. Todos nós. Se tem uma pessoa em Birigui improvável de ser um pastor um dia, era eu, Olha. na minha velha criatura, né? Então, é pura misericórdia de Deus e graça sobre graça que nos alcançou. Amém. Engraçado que, às vezes, os da família falam assim, o Juliano agora é crente, o Sandro virou pastor, Jesus está voltando, a Ingrid, não sei o quê, o pastor Sandro, o Marcelo, eu conheço o Marcelo, quando ele não tinha nem essa barriguinha que ele tem, magrinho, um franguinho. Depois, mano. Lá em Buritama, na igreja Pastor Messias, Pastorinho, Batista Renovada, e eu liderava jovens lá, e a gente tinha um tempão, e esse cara já cuidava para nós da mesa de som lá, das coisas de multimídia e tal. E eu estava vendo umas fotos de 5, 6, 8 anos atrás, e vendo a obra maravilhosa que Deus fez na vida desse menino. Também casou, está envolvido com a obra do Senhor, hoje ele é professor na rede pública, a esposa dele trabalha aqui em Birigui, a gente anda junto na igreja daqui, como na igreja lá de Braúna. Mas você percebe que em algum momento da nossa vida, nós precisamos nos posicionar. Sim. Gente, eu estava num momento da minha vida que eu já não tinha mais esperança, eu já não tinha mais o que fazer, eu já não tinha mais, eu era o cara dos esquemas. Para tudo eu tinha um esquema. E engraçado que minha finada mãe, meu finado pai, eles moravam nessa casa aqui. E eu lembro uma vez quando eu estava de madrugada em casa ali, no desespero, que minha vida estava para baixo daquela lama que fica no fundo do poço. Minha vida está para baixo daquilo. E aí eu chego aqui um dia e minha mãe ela não era evangélica, minha mãe ela não ia na igreja, ela se dizia católica, mas ela não frequentava, assim. E a gente discipulou ela depois aí um tempo, anos aí no final da vida dela. Meu pai aceitou Jesus, minha mãe também, assim, glória a Deus. Mas eu chego aqui então num dia, ela fala assim, eu não consegui dormir, porque eu vi a morte te rondando. E eu estava num buraco tão grande, Juliano, tão grande, que eu tinha muitos inimigos. Tanto que eu vendi uma casa que eu tinha para limpar meu nome na cidade. E eu continuar então, e comecei do zero com Jesus. Então eu sou uma prova que Jesus, ele transforma a vida de pessoas. Eu creio em nome de Jesus Cristo que esse Jesus que mudou minha vida é o Jesus que eu vou morrer pregando dele. Igual aquele louvor que a gente canta, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Então, pode me arrancar as minhas pernas, mas não tira a Bíblia de mim. Aleluia. Sem as pernas eu chego no céu, mas sem a Bíblia não. E todos os dias eu volto lá e falo, pai, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Agora você imagina, a gente está com 12 igrejas, gente. A responsabilidade de você pregar, de você levar a pessoa a Cristo, não a mim. Eu não estou fazendo discípulo do Sandro, e sim de Jesus. E a gente
ver que esse Jesus que morreu e ressuscitou, que o texto, né, que a gente falou aqui hoje, eu tinha colocado um título nele, que só Jesus salva. Mas, queridos, só Jesus salva mesmo. É só Ele que pode nos transformar, pode nos dar uma nova chance. É só Ele que pega a nossa vida que está toda rabiscada, cheia de porcaria que a gente fez. Ele cata e joga aquilo na cruz, no fogo, e acaba com aquilo e te dá uma folha limpa. E você começa a escrever a sua história daí para frente. É verdade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então, eu louvo a Deus por esse tempo, eu louvo a Deus pela tua vida, Juliana, a sua família, Ingrid, a sua família, Marcelo, a tua família, você que está na tua casa, Amém. em nome de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por essa oportunidade da gente poder sentar com liberdade, a gente falar do amor de Deus, a gente se colocar então como servos, né, na presença do Senhor, porque o exaltar é o nome de Deus, o exaltar é o nome de Jesus, o exaltar não é a placa da igreja, né? Mas a presença do Espírito Santo nas nossas vidas que nos proporciona a gente viver em novidade. Amém? Você quer falar alguma coisa para encerrar? Depois você fala, depois a gente ora. Em nome de Jesus. Só Jesus Só salva. Jesus salva. É isso aí. Glória a Deus, glória a Deus, Só glória a Jesus Deus. salva. Amém? Não tem Você mais também, que- mano? Amém. Amém? Amém. Marcelinho? Não tem mais o que falar. Ele só fez assim lá atrás, ó. Yes! Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração? Sim. Vamos fechar? Amém? Curva a sua cabeça, queridos, onde você estiver, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade riquíssima, Pai, da gente poder aprender, Senhor, juntos aqui, através da sua palavra. Venha teu reino sobre nós, Pai, nessa noite. Abençoa, Pai, todos nós que estamos, Pai, envolvidos com a sua palavra. Cada lar alcançado, Pai, com essa live. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha liberdade de entrar no lar dos nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, que o teu poder, que é soberano, a tua misericórdia, a tua graça, alcance, Pai, cada irmão, cada irmã que está vendo essa live. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça venha superabundar o nosso pecado. Pai, que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha perdoar os nossos pecados nessa noite. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus Cristo, ressuscitar dentro de nós, no nosso coração. Que o Senhor venha fazer morada, Pai, dentro de nós. Que o Senhor venha cuidar de nós, da nossa família, da nossa saúde, da nossa finança, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Seja, Pai, o nosso Deus, o nosso único Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, o Paizinho Santo que tirou o pecado do mundo, que ressuscitou no terceiro dia. Venha o teu reino, faz a tua vontade, assim na terra como no céu, Pai, porque o Senhor é soberano, Pai, no nosso coração, no nosso entendimento. Então, Paizinho Santo, seja o nosso Deus e nós todos, Pai, ovelhas do seu pasto. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, eu profetizo que nenhum mal chegará na tua tenda. Tenha uma aliança com Deus. O anjo da morte pode passar na frente da tua casa, mas ele não vai entrar na tua casa, porque a tua casa quem reina é Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, o único que pode nos salvar. Não tem outra pessoa entre nós e Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz, queridos. Fiquem com Cristo e em Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, Marcelo. Obrigado, pastor. Você está em outro cômodo, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e sua casa, queridos. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Marcelo? Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deixa eu servir aqui uma água para vocês. Eita, glória. Aí, João. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus.